E o Claudinho, Samir? O Claudinho, o Corinthians iniciou conversas, tá, com o Zenit. Curioso que o Corinthians também, né, tem que iniciar conversas com o elenco, né, que não agrada muito a atual diretoria, né, os empresários da elenco, né, por todo o histórico aí de negociações com a diretoria anterior, né, de Duílio Monteiro Alves. E o Corinthians, a ideia é comprar o Claudinho, né? A gente não sabe como, mas claro que aliás, a gente sabe um pouco, né? O Corinthians tem um investidor que tenta ajudar o Augusto. Aliás, está ajudando o Augusto, inclusive, em dívidas do clube. E agora a ideia é fazer a proposta, né? Já, o Corinthians perguntou os valores já para o Zenit e fazer uma proposta em relação ao Claudinho, tá? Depois que eu dei essa informação, começou a pipocar algumas coisas do Corinthians envolver alguns jovens atletas. Não consegui confirmar isso ainda. O que eu consigo confirmar é que o interesse do Corinthians em relação ao Claudinho é para tentar a compra do jogador. É claro que nem o torcedor corintiano é, tem muita esperança em relação ao Claudinho, já que o Corinthians não conseguiu concretizar nenhuma grande contratação que tentou no mercado da bola. Então, assim, quem já tentou Gabigol, tentou Luiz Henrique, tentou Borré, tentou Michael, agora está tentando o Claudinho, né? A nova diretoria ainda tem esse sonho, né, de trazer um grande jogador para causar um impacto com a torcida, enfim, no mercado da bola. Mas é isso que a gente pode falar do Claudinho. Há já sim uma negociação, tá? Corinthians, Zenit, conversas e também com elenco, Domi. Agora você falou das dívidas, né? Os repórteres Lucas Mussetti e o André Martins apuraram que o Corinthians deve 217 milhões de reais para 7 agentes do futebol. Olha o vídeo que o Mussetti mandou para a gente. Ele mandou de longe, por isso está demorando para chegar. Deu um erro no vídeo, a Mandinha explica aqui pra gente, obrigada. Então, me fala primeiro, Samir, o que você tem de bastidores dessa dívida? É muita coisa, 217 milhões de reais para 7 agentes. E entre eles o Carlos Leite, né? Realmente é uma situação complicada. Eu sempre carreguei a opinião de que a gente já discutiu isso, né, PVC, bastante no ano passado. O PVC, claro, vai puxar nomes lá atrás, porque, enfim, ele é um computador, né? Mas os presidentes que eu vi, o Duílio Monteiro Alves, para mim, é o pior presidente da história do Corinthians. Um presidente que não ganha nenhum título. A gente viu a questão dos treinadores, né, mil bobagens que ele fez, e agora a questão financeira que ele deixa o clube, né? Enfim, era comemorado 0,6%, né, que o Corinthians conseguiu reduzir a sua dívida, né, no último balanço. Então, assim, é complicado. O Augusto enfim, tem sido difícil para o Augusto no início aí, o Corinthians tem batido cabeça no mercado da bola, mas não dá para a gente esquecer também, né, que o Augusto assume depois, né, pelo menos para mim, né, do pior presidente da história do Corinthians, que é o Duílio Monteiro Alves. Mais uma dele aí, e não se cansa de sair notícias desse tipo. Mas acho que o Carlos É o Leite vem pior de antes, presidente, né? PVC? Não, o pior presidente da história do Corinthians é o Guadielu. O Guadielu foi presidente do Corinthians durante 11 anos, não ganhou título nenhum e foi autoritário a ponto de produzir o nascimento da Gaviões da Fiel com uma resposta ao autoritarismo da diretoria. Então, assim, eu não consigo pensar. O Duílio tem muitos erros, muitos erros. Eu acho que o Guadielu foi pior. Eu acho que Miguel Martinez, que foi deposto, foi pior. E eu acho que Roberto Páscoa foi pior. Mas o Duílio, muita gente tem essa opinião. Só acho que olhando para o passado, a gente tem representantes dignos de disputarem esse posto arduamente. O Carlos Leite é uma história antiga, né? O Carlos Leite acumula dívida com o Corinthians desde a primeira montagem do time em 2008. Nós estamos depois desse tem dívida, paga dívida, tem dívida, paga dívida, vai resolvendo. O meu sonho um dia não é ser agente de jogador, cara.
O meu sonho é ter um dinheiro que esses caras têm, cara. Porque o cara me deve 40 milhões. Pô, mas como é que eu consegui ter 40 milhões para emprestar para alguém? Eu não sei nem o que significa ter 40 milhões esperando, assim. É só ir E aí, na feira. como que o Se Corinthians você vai escolher na resolver planta do essa, milho, essa dívida, aqueles Samir? bem grandes. Como aí é que tá, né? Como o Corinthians vai resolver essa dívida? Isso não se resolve, eu acho que no mandato do presidente Augusto Melo, né? Realmente, essa é a pergunta mais difícil, Doni, que você já, né, já fez desde que iniciou a carreira como apresentadora, viu? Deve ser essa a pergunta mais difícil da história, porque realmente como pagar essa dívida. O Corinthians tem uma receita muito grande, né? Chegando a 1 bilhão. O Corinthians tem patrocinadores, tem bilheteria do estádio, tem uma grande torcida, mas falar como é que o Corinthians vai pagar isso realmente é uma situação muito difícil, né? E outra, a diretoria entrou, tá batendo cabeça em muitos casos aí também, tá uma bagunça. Para ganhar a eleição, tiveram que juntar ideias, né? Que, enfim, são pessoas que não falavam a mesma língua. A gente sabe que muitas vezes é assim, a oposição tem que se juntar, né, para tirar quem está no poder. Enfim, já há uma divisão no clube. Eu vou falar para você, hein? O futuro do Corinthians realmente é nebuloso, é conturbado. Não dá para a gente imaginar como é que vai pagar essa dívida. Eu não tenho muita esperanças, não, viu? A gente tem o vídeo agora que a Amanda arrumou do Musetti explicando essa dívida. Fala pessoal, eu e o repórter André Martins publicamos no UOL uma matéria que mostra como a situação financeira do Corinthians está longe de ser fácil. O Timão deve 217 milhões de reais para 7 empresários do meio do futebol. Para um desses agentes, a dívida já ultrapassa 60 milhões, é um débito que começou lá em 2014, que é acrescido de multa, correção, chega a mais de 60 milhões. Outras dívidas são mais recentes, já da gestão do antigo presidente Duílio Monteiro Alves, e a atual gestão do Augusto Melo alega que o Duílio assinou 3 confissões de dívida. Confessou 3 dívidas com 3 empresários do meio do futebol. Isso faz com que o Corinthians não tenha como contestar e precise pagar de forma urgente. Eu entrei em contato com o presidente Duílio, que admitiu essa dívida de 217 milhões que não começou na sua gestão, mas negou essa confissão de dívida. Os bastidores do Corinthians fervem e assim, o Corinthians precisa de reforços, a situação está difícil em campo com 3 derrotas consecutivas. O Augusto Melo prometeu grandes jogadores, depois adaptou o discurso, já dizendo que o Corinthians não consegue contratar estrelas, e nos últimos dias foi levantado esse valor, essa grande dívida com agentes do meio do futebol, e são esses próprios agentes que muitas vezes vão oferecer os jogadores ao Corinthians e as negociações ficam ainda mais difíceis. Mas resumindo a informação, o Corinthians tem uma dívida confirmada pelo Augusto Melo e pelo Duílio Monteiro Alves de 217 milhões com 7 empresários do meio do futebol. O Augusto alega que o Duílio assinou confissão de dívida com 3 agentes. O Duílio apenas admite a dívida de 217 milhões, mas nega essa confissão. Os bastidores continuam, as dívidas também, e a gente segue atento a tudo. Obrigado, amigos. Bom programa para vocês. A gente que agradece, Musetti. Muito boa essa explicação. Agora, o que é uma confissão de dívida? Nunca tinha ouvido falar disso. É tipo, eu atesto que tenho essa dívida, tenho essa dívida com você. Isso aconteceu muito na época da Team Mania, porque a Team Mania era uma loteria que para você entrar você precisava financiar a sua dívida fiscal. E os clubes discutiam o valor da dívida fiscal. Então eles diziam assim: esse fundo de garantia aqui eu não devo. Mas para entrar na Team Mania, você precisava admitir ou definir um valor da dívida. E para definir um valor da dívida, o que se fazia era exatamente essa expressão, entre aspas, confissão de dívida. Você confessava, você parava de discutir se devia ou se não devia e assinava que sim, essa dívida fiscal eu reconheço que é minha. E aí você determinava o valor de quanto você devia.
e financiava, né? Muitos clubes fizeram essa confissão de dívida naquela época, 2004, 2005, porque era preciso definir o valor da dívida para financiá-la. E para definir, precisava da confissão de dívida. Eu espero que a minha irmã não esteja assistindo esse programa, porque senão ela vai exigir essa confissão de dívida que eu devo para ela. Ufa, tomara que ela tenha saído antes. Samir, volte amanhã se tiver mais alguma informação. Né? Você acabou de confessar. Não. Tá gravado. Devo, não nego, pago quando puder. Samir. É assim, a frase do Corinthians é devo, não pago, nego enquanto puder. O negócio tá feio mesmo. Ô, Domi, só mais um detalhe em relação ao Pablo, né? Também a torcida começou a disparar um vídeo nas redes sociais de uma entrevista do Augusto Melo para o programa Lambrado Alvinegro. E lá ele disse que na gestão dele ele não contrataria, não ia repatriar jogadores, né? Ou contrataria jogadores acima de 30 anos, né? Acho que ele usou o termo não ia repatriar, né? E a torcida começou a cobrar em relação ao Pablo também, que tinha um jogador que tem 32 anos, né? E que o Augusto não estava cumprindo aí as promessas da eleição, né? Então, quer dizer, eu não sei, né, se o Corinthians vai realmente, né, agora concluir essa negociação com o Pablo por conta da pressão, né, das redes sociais. O torcedor começou a lembrar até do Gil, né? Tipo, que não faz sentido você liberar o Gil e trazer o Pablo. Então, assim, a pressão foi muito forte. O Botafogo entrou, e se a gente tem um feedback do torcedor nas redes sociais, quando sai a notícia que o Botafogo entrou forte, né, e estava já avançando aí para fechar com o Pablo, o torcedor corintiano estava comemorando essa notícia, viu, Doni? Boa, Samir, muito obrigado. Você volta amanhã se tiver mais algum bastidor, hein? O Carlos A. Rodrigues da Silva Antônio, nossa, que nome de rei, né? Carlos A. Rodrigues da Silva Antônio. Parece que nesse país só o Corinthians é quem deve, o restante dos clubes tá tudo no azul. A gente fala muito sobre as dívidas aqui, não é só do Corinthians, mas é que essa do Corinthians é muito impressionante porque são um valor muito alto para 7 pessoas, né? 7 agentes. Mas é para isso, para comentários como esse, que a gente criou o nosso quadro de Finanças do Esporte, e é amanhã, em sexta-feira. Então a gente espera você a partir de 11 horas da manhã ao vivo. Samir, PVC, muito obrigada. Valeu, Domi. Eu quero deixar claro aqui que nós todos juntos, no idioma que a gente fala, a gente pode dizer a gente. A gente. O Corinthians deve para a gente? Não. Muito boa. Acho que não. Acho que eu essa não vai colar. Eu estava triste que a gente não tinha nenhuma piadinha boa. Ainda bem que você fez. Salvou nosso programa hoje. Devo, não pago, nego enquanto puder. Por favor, Domi, dome esse programa, por favor, dome esse programa. Voltamos amanhã. Obrigada a você que acompanha a gente até o finalzinho. Obrigada a você que deixou o like, que ajuda muito o nosso programa. Para quem sabe a gente conseguir aí um bicho no final do ano, se tivermos muitos likes por aqui. Valeu, gente. Até amanhã.